seu desafio. E aí, meus Olá! queridos? Olha, sejam todos bem-vindos para esse nosso bate-bola. Jogo rápido para a gente rever, relembrar, recordar sobre a estrutura, reprodução, instalações De ranicultura. o ranário, entender, compreender direitinho que cada setor do ranário ele tem uma especificidade, não precisa ser tudo igual. Essa é a nossa aula, a gente vai rever a aula 31.2. Vamos lá, galera! Aguenta aí, meu diretor. Então, na aula Ranicultura parte 1, nós temos aí ó, a estrutura. Que é a estrutura do ranário, né? Tatá, nós estamos observando que são 3 setores básicos. 3. Certo. O setor de reprodução, Ok. o setor de girinos e o setor de recria. Só que só o setor de reprodução, pessoal, tem várias etapas. Como assim, professor? Tem o setor onde fica aí as baias dos reprodutores. As baias dos reprodutores, é bom deixar claro que eles não vão ficar juntinhos. Mas eles conseguem se observar, né? É aquele namoro. Ficam separados. E ainda no setor de reprodução, tem aí uma estrutura onde vai ocorrer o acasalamento. Só que a gente está mostrando esse ranário, claro que é um ranário didático. Você vê que esses setores, eles não são tão separados assim. Eles podem estar acoplados um ao outro. Aí no segundo, né, nós temos o primeiro e o segundo setor. Só dentro do segundo setor, nós temos o setor de girino, girinagem ou metamorfose. Tem vários nomes que você pode dar para esse setor, que é onde vai ficar somente os filhotinhos que vão passar por transformações. Qual é a principal característica desse setor? Tem que ter uma rampa, tem que ter uma porção seca. Essa porção seca, deixa eu mostrar aqui lá na imagem para eles, vamos voltar rapidamente, só para ver que não é uma porção, assim, uma estrutura muito... Ó, essa daqui que tá certinha. Pode ser com garrafinha PET, parece uma balsa, né? Que auxilia eles a subir. E esses aguapés que tem aí auxiliam também no processo de fixação dos ovinhos, para não ficarem todos, porque eles saem feito uma gelatina, tudo aglutinado. Aí, ó, você tá vendo? Isso aqui é uma baia, cada uma dessas estruturas é uma baia. É um setorzinho. Isso mesmo, que a gente está representando aqui no esquema como uma característica total. A baia, o setor de recria, não é isso? Que ele se divide, tem as baias iniciais, onde tem uma característica de ração. E aí a engorda é outra característica de ração, e que é onde também pode se retirar a ração nos últimos 45 dias para colocar somente larvas. Alimentação mais natural, né? Isso. Então, qual é a estrutura dessa baia, prof? Ela é desse jeito aí, ó. E sempre temos que deixar claro que ela tem que estar com uma certa inclinação, né? Um declive. Isso, para poder auxiliar no processo de limpeza. E todo esse setor, pessoal, vamos passar aqui, ó, só para lembrar aqui, esse aqui, ó, a baia inicial lá do desenvolvimento, é tudo telado. E a temperatura dessas baias são temperaturas controladas, tá? Por quê, professor? Para facilitar, estimular, né, o movimento deles. Por exemplo, tem essa aqui que me lembra muito aquele processo de semi-confinado. Mas não tem nada a ver com semi-confinado, porque é uma porção de água, que a gente está vendo aqui, ó, a piscina. Agora, essas aqui, se já tem essa, prof, por que essa daqui? Essa daqui é onde eles fazem a cópula, onde eles vão se reproduzir, perfeito? Aí, quando se reproduz, os ovinhos são tirados daqui e colocados aqui, ó, nesse setor aqui, onde está, dá para ver que é uma amarração, ó, tem um negocinho preto aqui segurando essa amarração, aí coloca em cima, parece uma peneira. Coloque em cima e ao passo que vai eclodindo, eles vão vindo. Aí depois são retirados para colocar num lugar separado. Perfeito. Tá? É isso aí, galera. E agora a gente dá aquela pausa para que você consiga ler as questões, responder as questões. E se sobrar alguma dúvida, joga pra gente, que a gente
Faz gol. Isso! Galerinha, dá um clique aí, Tatá. Muito bem, voltamos, galera. Agora é a hora, Tatá. Será que eles tiveram muita dúvida? Acho que não. Dá um clique aí, Tatá. Dei. Agora é a hora que nós vamos corrigir as atividades juntinhos. E sempre lembrando, né, Tabita? Galera, não precisa se preocupar. Se tiver questões abertas, nós vamos deixar a questão. Uma hora eu vou ler, outra hora a Tatá vai ler, a gente vai discutir a questão, vamos explicar. Aqui. E ó, qualquer dúvida, não se preocupe, a gente volta lá no slide para poder esclarecer, tá bom? Meu diretor, abre a tela aí pra Como nós. é que você vai vir agora? Ah, cada hora é uma coisa diferente. Gente, as rãs... Eu vou ler, eu vou ler. Leia, prof. Eu vou ler. As rãs são vertebrados de fase aquática e terrestre. Há muitas espécies que se encontram em processo de extinção, em virtude de fenômenos provocados pelo aquecimento global e pelo uso de agrotóxicos que contaminam seus hábitats. Que é como você falou lá, né, Tatá? Essas questões de serem sinalizadores. Como é que chama? Bioindicadores. Bioindicadores. Algumas espécies têm sido manejadas em criadouros, nos quais se reproduzem bem. Desde que mantidas as temperaturas ambiente ou quente. Em média, as rãs se reproduzem. Alternativas A, 2 vezes ao ano, formando inicialmente o imago, 3 vezes ao ano, formando após a desove o girino, 4 vezes ao ano, formando ovo, girino, imago e adulto, apenas 1 vez ao ano, iniciando com a fase terrestre e após a aquática. É uma assim que é evidente, né? 3 vezes ao ano, com o estágio de ovo, imago, girino e adulto. Então aí, Tatá, tem duas perguntas aí. É a quantidade de oposição e as fases do desenvolvimento, Exatamente. Né? Então, o que você vai ficar atento, tá? Quanto tempo esse animal, nesse criadouro, vai precisar ou vai passar por fases de reprodução? Então, quando nós estávamos falando na aula, nós dizemos que, em média, de 3 a 4 vezes ao ano. Eles podem se reproduzir até 4 vezes. Pode ser 2, pode ser 3, até, né, em média, aí, 4 vezes ao ano. Então, você pode ficar aí, tem aí a B, a E, tem 3 vezes ao ano. Então, vamos por eliminação. Tem uma assim que é bem assim, não tem como, né? Por exemplo, aqui, ó, a D. Apenas uma vez? Não. Quando a gente está falando em criação, o animal exatamente, se reproduzir uma vez. Imagina, gente, nós estamos falando de um animal anfíbio que tem a desova, é igual os peixes, né? Vários. Então, apesar de... Lembrando que a média de essas desovas, porque são muito, mas não tem você contar porque eles estão tudo grudados. Então é assim, 30% de eclosão. Isso. Se tiver acima de 30%, então essa desova, até a matriz não é de boa qualidade, pode ter ser menos de 30%. Né? Beleza, é verdade. A gente não tem que ter as rãs, nós não podemos pensar em quantidade de ovo, igual a galinha. Porque a galinha, uma boa poedeira, é 1,5 ovo por dia. É 1,5 ovo. É um cálculo matemático que a gente já sabe que antes de 24 horas, um sai, aí antes de 24 horas o outro está a caminho. Isso. Perfeito. Antes de fechar 24. E nele a gente só vai por porcentagem de viabilidade, não por quantidade. Exatamente, porque até na natureza a viabilidade ela é muito baixa. Né, desses animais que vão conseguir sobreviver e alcançar essa fase terrestre, porque ela não vem primeiro. Está dizendo que iniciando-se com a fase terrestre. Não, eles se reproduzem na água, eles dependem da água para o seu processo reprodutivo. Então a D já está eliminada, tá? Aí você tem, vou colocar até o xizinho, prof. Não tem como. Não tem. Aí você tem ali a 2 vezes ao ano, formando inicialmente o ímago. Gente,
2 vezes ao ano, não. E outra, inicialmente o ímago é é a fase seguida da girinagem. É quando ele já vai tendo já as patinhas anteriores, posteriores, vai perdendo a caudinha, é o juvenil, né? Verdade. Aí você tem, então, agora a B, a C e a E, tá? Então, na letra B, 3 vezes ao ano, formando após o desova o girino. Não, primeiro você tem a desova, tem o ovo, aí depois o girino. Na letra E, 3 vezes ao ano, com esses estágios aí de ovo, ímago, girino e adulto. Mas, em média, são 4 vezes. Então, a gente tem aí a alternativa correta, que vai mostrar o período, tá? Reprodutivo, quantas vezes, e as fases do desenvolvimento de forma correta. Ovo, né? Tem a desova, o ovo, o girino, o ímago e o adulto. Perfeito, letra C é a nossa alternativa correta. Passemos, então, para a questão número 2. O local de instalação de um ranário é de suma importância na ranicultura. Quais os aspectos imprescindíveis para a instalação do local de criação e reprodução das rãs? Agora nós estamos falando de quê, prof? Nós estamos... Não da reprodução em si, nós estamos falando do local. Sabe por que essa questão é muito importante? Porque é aquele negócio que nós falamos... A rã, ela tem que ser estimulada. O local é muito importante. Faz muita diferença. Mas estimulada para quê? Ela é estimulada para se reproduzir e para alimentação. Mas você falou, vamos falar em ordem. A ordem importante, de importância. Indução da alimentação, indução da alimentação, então se requer o quê? Aumentar o metabolismo, quer dizer, o ambiente tem que fazer com que ela fique com o metabolismo para sentir fome. Sentiu fome, aumentou o metabolismo, vamos produzir hormônio, vai entrar em processo de reprodução. Então, é o foco da criação, né? Isso, para poder induzir. Então, a gente tem aí, ó, o ranário, ele deve ter quais são os aspectos que devem ser considerados. Um local bem arejado, higienizado. E a gente na aula falou disso aqui. Esses animais, eles têm uma respiração diferente das demais espécies. Eu amo os anfíbios, gente. Minha monografia foi em cima deles, porque é realmente um bichinho muito curioso. Esses animais, eles têm todos os tipos de respiração. Branquial, quando estão dentro da água. Na fase terrestre, eles vão ter a pulmonar e a cutânea, e respiram através da pele. Então, essa é a mais forte nesse grupo de animais. Então, eles precisam ter um local bem higienizado para manter essa pele. Gente, é sério, a pelezinha de uma rã ou de um anfíbio é mais limpa do que a pele do ser humano, certo? Porque eles precisam de toda essa superfície sempre úmida para permitir essas trocas respiratórias, dos gases respiratórios. Tá bom? Então, arejado, higienizado, ter uma água limpa e evitar o acúmulo de sujeira. Quem é que gosta? Hoje em dia, até na questão da suinocultura, né, professor? Existe toda uma higienização. Não é mais de qualquer jeito, não, tá? Para que você oferte algo realmente de qualidade. Perfeito? Tranquilo, prof? Tranquilo. Vamos embora. Simbora! Com relação... Papagaio! Questão número 3. Com relação ao tipo de alimentação, as rãs podem ser classificadas enquanto a manutenção da temperatura corporal. E quanto a manutenção? Então, são 2 perguntas. Elas podem ser classificadas em relação à alimentação. E quanto à temperatura corpórea, como é que elas são classificadas? Então, vamos lá, pessoal. Essa questão a gente quer saber qual dessas alternativas contém o termo técnico para quem... lembra? Eu sou carnívoro. Eu sou vegetariano. Essas pessoas que só comem coisas naturais. Então, a gente classifica o ser humano da forma que ele come. A questão está abordando a biologia do animal, né? A biologia do animal. Por exemplo, nós adultos temos corpos quentes. Nós não precisamos de alguma coisa para aquecer o nosso corpo. Nós mesmos temos o nosso metabolismo. Então, como é que se chama esses nomes técnicos? Por exemplo, tem a alternativa A, B, C, D e E. Então, vamos lá. Letra A, insetívoros e pecilotérmicos. B, herbívoros e homeotérmicos. Onívoros e homeotérmicos. Carnívoros e pecilotérmicos.
herbívoro e homeotérmicos. Presta atenção. Quando a gente fala em homeotermia, nós estamos falando, né, as aves, os mamíferos, são evolutivamente homeotérmicos. Regulam a sua temperatura interna, mantêm essa temperatura interna, independente do meio. Isso não acontece com os anfíbios, certo? Então, já aqui eu já consigo matar boa parte. Eu elimino a letra B, eu elimino... Vamos lá, prof, me ajuda aqui. Vamos lá. Eu elimino a letra B, elimino a letra C e elimino a letra... Então, em relação à temperatura, que eles não têm essa capacidade... Tá. Então é só a gente sempre lembrar, né? Que quando a gente vai construir as instalações, essas instalações têm que estar de conforme com o controle. Nós, os criadores, os ranicultores, alteram a temperatura para estimular o metabolismo. Então significa que os homeotérmicos, eles não controlam os sapinhos, as rãs, não controlam a sua temperatura. Precisa que algo externo faça isso. Então, são denominados de pecilotérmicos. Fica somente a alternativa A e a alternativa D. Agora, ficamos com essa dúvida. Insetívora ou carnívora? Boa. É a forma que é classificada de acordo com a alimentação deles. Presta atenção. Quando a gente fala que um animal ele é insetívoro, ele só vai se alimentar de insetos. Mas os anfíbios não se alimentam somente. Então, eles são considerados e classificados como animais carnívoros. Ah, professora, mas eles também vão se alimentar lá da ração. Isso a gente está falando de uma criação. Você está fazendo uma indução, certo? Comportamental. Ele precisa ganhar peso rápido. E na natureza é diferente, que ele sabe o horário que ele precisa sair para se alimentar. E ele sabe o período que ele vai passar aí enterrado, soterrado, esperando o momento certo para todos os processos e atividades que ele precisa desempenhar. Então, a nossa alternativa correta aí, letra D, tá bom? Carnívoros e pecilotérmicos. Vamos para a próxima questão. Questão 4. O espaço destinado à criação e reprodução obedece às necessidades das fases aquáticas e terrestres das rãs. Qual aspecto do tanque deve ser observado na fase aquática? Importantíssimo! O declive, lembra? A declividade gerando uma região mais funda, né, no tanque para que os girinos possam se acomodar e desenvolver melhor, também mantendo o processo de limpeza. Right? Quinta questão. O manejo reprodutivo de rãs em criadouros estabelece várias normas ao local denominado de ranário. Local este que acompanha cada etapa do desenvolvimento deste anfíbio. Em relação aos estágios de reprodução das rãs, qual o setor do ranário em que encontramos a fase de imago? Aí você projeta na sua mente lá aquela imagem que nós mostramos várias vezes, né, professor? Da estrutura do ranário dos 3 setores. Imagine no people. Ok, então nós temos o setor de reprodução, setor de engorda, setor de terminação, setor de recria e setor de gerinagem. And the answer is... A nossa resposta correta é setor de engorda, que é lá o setor de recria, né? Onde você vai ter, dá bastante, ele vai precisar ganhar peso aí até mais ou menos uns 40 gramas, né, professor? Isso mesmo. Para poder, ai meu Deus, finalizar aí o seu processo para chegar ao momento do abate. Galera, nossa diretora, a gente veio de ladinho. A gente vai encerrando aqui mais essa aula e a gente te aguarda, logicamente. Na próxima aula a gente vai ter a nossa revisão. Revisão de quê, professora? Da unidade 2. Te aguenta aí? É isso mesmo. Beijo!